Vamos começar o capítulo 3 do livro Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Entendendo o crescimento. Ninguém põe um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica pior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres. O vinho escorre e os odres se perdem, mas coloca-se o vinho novo em odres novos. E assim ambos se conservam. Passagem escrita em Mateus capítulo 16, verso 17. Jesus ensinou que as pessoas que estão crescendo são sempre capazes de mudar sua maneira de pensar a respeito das coisas. À medida que nos desenvolvemos e mudamos, antigas convicções inflexíveis são destruídas e deixam de funcionar para nós. Assim como um odre velho se rompe quando o enchemos com vinho novo, que então se expande. As crenças que existem no nosso inconsciente são chamadas de princípios organizadores. À medida que passamos pela vida, acumulamos crenças a respeito de nós mesmos e do mundo que nos cerca. Esses princípios organizadores agem automaticamente, na maior parte das vezes sem que percebamos, determinando nossas escolhas e reações. E são a base da nossa autoestima. É somente quando nos tornamos conscientes desses princípios organizadores inconscientes que podemos abrir espaço para novas convicções. Essa tomada de consciência promove o crescimento, assim como um odre novo acolhe o vinho novo. Quando a tomada de consciência gera crescimento, nem se põe vinho novo em odres velhos. Mateus 9,17. Sempre que David entrava no meu consultório, era inundado por dolorosos sentimentos de insegurança. Ele morria de medo de falar o que sentia, por temer dizer alguma coisa que me fizesse ficar triste com ele. O fato de David temer a minha rejeição resultava em longos e dolorosos silêncios nas nossas sessões. David tinha muitas lembranças de entrar no escritório do pai quando criança e ficar quieto, esperando que o pai conversasse com ele. Infelizmente, o pai estava com frequência ocupado demais para notar a presença de David. Como o menino nunca falava e nem o perturbava, o pai nunca pediu que ele se retirasse, o que criou a seguinte crença: princípio organizador. No inconsciente de David, se eu não perturbar as pessoas, não serei rejeitado. O aspecto negativo desse princípio organizador era que David nunca tentava obter aceitação. Ele estava constantemente tentando evitar a rejeição. Esse é um processo sem fim. Depois de algum tempo na terapia, David tomou consciência de que estava automaticamente supondo que iria ser rejeitado se dissesse qualquer coisa perturbadora. Como tinha um enorme cuidado para não incomodar as pessoas, ele nunca se abria o suficiente para descobrir se as suas suposições estavam ou não corretas. O resultado foi que nada mudou para David. Sua timidez evitava que ele fosse rejeitado, mas também o impedia de descobrir se iria ou não ser aceito. As coisas mudaram quando David compreendeu que seu medo da rejeição se baseava em uma convicção inconsciente. Quando ele se deu conta desse princípio organizador, conseguiu encarar de modo diferente seus relacionamentos com os outros. Em vez de pensar, preciso ficar quieto para evitar a rejeição, passou a pensar, sempre tive medo de dizer o que sentia,
mas a não ser que eu fale, nunca vou realmente saber como as pessoas irão reagir. Esse pensamento lhe deu coragem para se abrir com as pessoas, e ele começou a ter relacionamentos muito mais satisfatórios. Descobriu rapidamente que não iria ser rejeitado todas as vezes que dissesse o que estava pensando. De fato, passou a encontrar a aceitação que tanto queria receber do pai. O sentimento de ser aceito fortaleceu David e permitiu que ele crescesse e mudasse de muitas maneiras. Jesus tinha um objetivo. Estava decidido a tornar as pessoas conscientes do seu relacionamento com Deus. No entanto, ele sabia que tinha que enfrentar alguns obstáculos. Uma das maiores barreiras era o fato de as pessoas ficarem presas às suas antigas convicções e formas de pensar. Ele tinha que fazê-las perceber esse aprisionamento antes de conseguir que elas se abrissem a novas ideias. O crescimento humano é como vinho novo. Jesus sabia que crenças antigas e inflexíveis são como os velhos odres, que se rompem e não funcionam na presença do crescimento. Ele sabia que é necessário descobrir que as nossas antigas crenças precisam mudar, se quisermos usufruir os benefícios do desenvolvimento. Como diz o antigo ditado, quanta água você consegue colocar em um barril de óleo de 20 litros? Nenhuma. Primeiro temos que tirar um pouco do óleo. Princípio espiritual. As pessoas sábias estão sempre abertas a novas ideias e crenças, e até a respeito de si mesmas. Quando o crescimento gera a tomada de consciência, pois é pelo fruto que se conhece a árvore. Passagem escrita em Mateus capítulo 12 e verso 33. Como sabemos se uma macieira é saudável, se está crescendo? Pela qualidade dos frutos que ela produz. Jesus sabia que o mesmo era verdade no caso das pessoas. Podemos achar que estamos nos desenvolvendo, ou dizer que estamos, mas nos enganarmos. Ou então podemos pensar que estamos fazendo um grande progresso na vida, mas depois descobrir que o crescimento só acontece quando nos tornamos conscientes de nós mesmos. Dona faz terapia há vários anos. Ela nunca teve muitos amigos, de modo que a sessão de terapia é um dos poucos momentos na semana em que ela se abre para outro ser humano. No início, achei que Dona talvez não fosse muito perspicaz, mas depois compreendi que para ela as ações falam mais alto do que as palavras. Passei muitas das sessões com Dona, apenas ouvindo o que ela tinha a dizer. Levei algum tempo para perceber que era exatamente isso de que ela precisava. Raramente Dona pareceu se beneficiar com minhas ideias. O que ela parecia querer era a minha atenção completa e exclusiva. Depois de algum tempo, Dona me disse: fiz uma descoberta outro dia, quando estava numa loja. Finalmente compreendi por que me sinto tão pouco à vontade ali dentro. Tenho sempre a impressão de que quando eu me aproximar da balconista, ela não vai gostar de mim. Acabei entendendo o que você vem tentando me dizer esses anos todos. A minha expectativa é de que as pessoas não gostem de mim. Agora eu entendo. Fiquei ao mesmo tempo aliviado e um tanto ou quanto sem graça. Durante anos eu vinha tentando forçar Dona a assimilar a minha interpretação a respeito do seu medo inconsciente de que as pessoas não fossem gostar dela. No entanto, o que ela precisou foi simplesmente que eu a ouvisse com interesse e atenção, até sentir que eu gostava dela. Como passou a acreditar que eu poderia gostar dela, sentiu-se confiante o bastante para entender que a sua expectativa era de que os outros não fossem gostar.
Às vezes o crescimento precede a descoberta. No próximo vídeo continuaremos a leitura do capítulo 3. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscreva no meu canal.